feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo na luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem dos céus ecos excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Graças e paz, irmãos. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020, e hoje é o nosso culto de doutrina. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou pegar a sua Bíblia e abrir ela em Josué capítulo 10, do verso 16 ao verso 43. E hoje nós vamos meditar nesse final de parágrafo do capítulo 10. E a conquista do povo de Israel à região sul de Canaã. E nós vamos meditar nesse texto. Então, você pode pegar a sua Bíblia, abrir em Josué capítulo 10, de 16 a 43. Hoje nós vamos meditar nesse texto, mas antes de eu não vou ler todo o texto, e eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos meditar nesses parágrafos. Quando nós lemos esse texto de Josué, capítulo 10 como um todo, do capítulo 1 até o capítulo 10, nós vamos perceber a conquista da terra que foi prometida a Abraão, a Isaac e Jacó, e nós vamos ver que Josué está conquistando essa terra. E a primeira coisa que nos impacta ao ler esse texto são as mortes, aonde Deus ordena que venha morrer homens, mulheres, idosos, crianças e até mesmo os animais. Para nós entendermos esse capítulo 10, nós precisamos entender sobre o juízo de Deus sobre a humanidade. E ao longo do Antigo Testamento, nós vamos perceber que Deus vem ensaiando esse juízo sobre a humanidade. Nós vamos ver que Deus faz isso no tempo de Noé, em que Deus derrama a misericórdia sobre a família de Noé,
mas também Deus coloca o seu juízo sobre a vida daqueles que não atenderam o seu chamado e muito menos ouviram a voz de Noé naquele tempo. E nós vamos ver isso ao longo do Antigo Testamento. Quando nós chegamos no livro de Josué, que vai começar a conquista da terra, nós vamos ver que Josué, até esse exato momento, conquistou Jericó, conquistou Ai, e está conquistando aqui os reis cananeus. E nós vamos perceber nestes textos, nessas conquistas, que Deus manda matar os reis, os homens, mulheres, crianças, idosos e até mesmo os animais. E aí nos vem uma pergunta: que Deus é esse? Um Deus cruel? Um Deus sem misericórdia? Um Deus que não poupa nem mesmo crianças e nem idosos? É por isso que para nós entendermos esse texto, nós precisamos entender sobre o juízo de Deus sobre a humanidade. E quando eu olho o Antigo Testamento e esses textos, eu digo que Deus está ensaiando esse juízo. Deus está mostrando a sua misericórdia, mas também está mostrando à humanidade que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Então, o capítulo que nós vamos estudar, que é o capítulo 10, nós vamos ver isso, e eu quero ver com os irmãos algumas lições importantes para a nossa vida e para trazer-nos também um alerta para aquilo que Deus está ensaiando, e todos nós vamos estar diante do Senhor. Lembrando também que desde a época de Adão e Eva, aonde Deus não concordou com o seu pecado e colocou sobre eles a punição sobre a vida de Adão e Eva, assim também na época de Noé, nós vamos ver que Deus, naquele contexto, Ele derramou sobre a vida de Noé a sua misericórdia e a vida daqueles que não creram a sua justiça. Mas eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. O versículo 16 é a continuidade do capítulo 10, quando os reis cananeus vão fazer um complô para destruir a cidade. E nós vamos perceber que tanto o juízo de Deus, como também as misericórdias de Deus sobre a vida desse povo. Então, fique aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos orar pedindo a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, e eu convido você para nós nos deleitarmos hoje nesse texto. Amém? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua graça e bondade. Te agradecemos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Louvamos o teu nome, Pai amado, porque o Senhor guarda o nosso levantar, o nosso deitar, e o Senhor pede de nós que venhamos ter uma vida reta, digna, e andar de um modo correto diante das tuas doutrinas, diante dos teus ensinos, e a cada dia nos aproximarmos do Senhor por meio da fé, da confiança em Ti, crendo que o Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus que coloca sobre a vida do homem a sua justiça. E nós te louvamos, Pai amado, pelas tuas misericórdias sobre nós, e que a cada dia possamos estar pautados na tua palavra. No nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida dos irmãos que nos ouvem nessa noite, para que assim possamos, Pai amado, tirar lições da tua palavra e dessa, Pai amado, colocarmos em prática. Graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo alto preço que o Senhor Jesus pagou pela minha vida, pela nossa vida, e se hoje estamos aqui é porque o Senhor nos ama e o Senhor, Pai amado, nos sustenta. Graças te damos, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Então, o versículo 16, nós vamos ver a partir do versículo 16, aonde Josué, ele está perseguindo os 5 reis, porém fugiram e se esconderam numa cova em Maqueda.
Então, em Maqueda, nós vamos ver que esses 5 reis se esconderam, e no versículo 17 nós vamos ver o anúncio dessa captura desses reis a Josué. E Josué, ele dá uma orientação. Ele diz que foram achados 5 reis escondidos numa cova, e disse Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Então, a orientação de Josué foi para que rolasse uma pedra, provavelmente ali é uma caverna. Então, Josué mandou rolar uma pedra e colocar guardas para que esses reis não fugissem. Os 5 reis que se levantaram contra a cidade dos gibeonitas, que fizeram aliança com o povo de Israel. E agora eles estão encurralados, estão presos, estão prestes a ser julgados. O versículo 19 diz que o povo prosseguiu na guerra atrás dos inimigos, e a ordem era para que os inimigos fossem mortos naquele momento. Então, verso 19: persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixes entrar nas cidades, nas suas cidades. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Então essa era a razão para que eles perseguissem e matassem os seus inimigos. E a ordem era para que eles não entrassem nas cidades que eram fortificadas, para que não pudessem fugir. Mas no verso 20 nós vamos ver que Josué e os filhos de Israel, acabando de os ferir com muita grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que eles ficaram entrado nas cidades fortificadas. Então, eles não mataram todos aqueles que estavam fugindo. Eles conseguiram matar uma grande quantidade, mas o verso 20 diz que uma grande quantidade entrou nas cidades fortificadas e o povo de Israel não conseguiu eliminar esses povos. Então, voltando todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maqueda, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Então, do verso 16 ao verso 21, nós vamos ver Josué narrando a prisão dos 5 reis. Nós vamos ver que o povo de Israel matou uma grande quantidade daqueles povos, alguns entraram na cidade, e não houve ninguém que viesse mover a língua contra os filhos de Israel, até o verso 21. Então, até o verso 21, do 16 ao 21, nós vimos aí a perseguição aos reis e a perseguição aos soldados também, e nenhum daqueles se levantou contra os filhos de Israel. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus já entregou nas vossas mãos. Nós vamos ver a partir do versículo 22, a execução desses 5 reis. Então nós vamos ver como isso aqui procedeu. Acompanhe aí na sua Bíblia. Disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis. Quem eram esses reis? Vamos relembrar eles no verso 23. Era o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, Laquis e o rei de Eclon. Esses 5 reis, liderados por Adonisedeque, no capítulo 10, verso 1, então Adonisedeque reuniu todos esses reis para destruir os gibeonitas, porque haviam feito aliança com o povo de Israel. Então Josué pediu que trouxessem esses soldados até ele, e quando esses reis chegaram diante de Josué, ele convocou todos os homens de Israel
e também os capitães do exército. Então, tanto os homens de guerra quanto os capitães do exército estavam diante de Josué com aqueles 5 reis. E diz que e Josué deu uma ordem para eles, para cada capitão do exército de Israel. Disse, no finalzinho do verso 24, ele diz que pondo o pé sobre o pescoço desses reis. Então essa frase parece muito cruel para um refém, para um soldado capturado aí, vamos dizer assim. Mas na realidade esse texto ele quer nos dizer o seguinte, que é que a vitória foi dada exatamente ao povo de Israel. Você vai ver isso aí no final do verso 25, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Então isso quer dizer que nesse momento a vitória ela foi consumada sobre aqueles 5 reis. E exatamente a humilhação deles ali diante do povo de Israel. Porque no início do capítulo 10, parece que o rei Adonisedeque estava muito prepotente, achando que poderia destruir os gibeonitas e também o povo de Israel. Mas aqui no versículo 24, nós vamos ver agora que eles estão sobre os pés dos capitães do exército de Israel. Então, por que razão Josué, ele manda que esses capitães coloquem os pés sobre o pescoço desses reis? É exatamente a humilhação e também o grito de vitória que Deus concedeu ao povo de Israel. Nós vamos ver também quando se diz que o Senhor vai pisar na cabeça da serpente. Você lembra desse texto? Então, naquele momento, quando no futuro, ainda não chegou, mas no futuro, quando Cristo vem buscar a sua igreja e o diabo ser derrotado, então os pés do Senhor vai estar sobre a cabeça da serpente e ali vai ser humilhado e também virá a grande vitória, ou seja, a vitória consumada. Quando João vai escrever o seu livro, o seu evangelho, e vai usar muito o já e o ainda não, a vitória ela já foi conquistada por Jesus na cruz, mas a guerra foi vencida, mas a cada dia nós precisamos vencer uma guerra. Então, aqui também é um princípio, aqui, um ensaio para aquele dia em que Cristo vai venceu a morte, e vencerá o inimigo das nossas almas, que é Lúcifer. Então, a ordem de Josué é para que eles colocassem o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhes disse. Então vamos ver o que é que Josué diz com essa atitude no versículo 25. Não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos. Então ele estava mostrando para os capitães e soldados que a vitória foi dada pelo Senhor. Então não era para eles terem medo, não era para eles ficarem atemorizados, mas serem fortes e corajosos. Você lembra que essa frase Deus disse ao próprio Josué. E Josué, talvez aqui, está lembrando do capítulo 1, uma vez que nós cremos que é Josué que é o autor do seu livro, deste livro, que é a continuidade dos 5 livros do Antigo Testamento, chamado Pentateuco, ou os livros de Moisés. Então, Josué está lembrando aos capitães, aos soldados aqui, que eles devem ser fortes e corajosos. Por quê? Porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Não só aqueles que eles já venceram, como o rei de Jericó, Ai, e agora os 5 reis dos amorreus. Então, sede forte e corajoso, porque a vitória é certa. Continuando aí, depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles
pendentes ao madeiro até a tarde. Por que Josué colocou esses reis no madeiro? No verso 27 diz que até o pôr do sol, e quando chegou ali no pôr do sol, ele mandou tirar esses reis, colocar na mesma cova, ou na mesma caverna, colocar muitas pedras ali, para que ninguém encontrasse, ficasse ali como testemunho. Quando nós lemos essa frase, pendurou em 5 madeiros, ou pendurou no madeiro, nós vamos ver que essa era uma prática ali no Antigo Testamento, primeiro para servir como testemunho, e também para servir ali como o testemunho, a vitória, né, que Deus deu ao povo de Israel. Então essa frase que está entre sede forte e corajoso, e pendurou em 5 madeiros esses reis, diz que o Senhor a todos os vossos inimigos. Então quem está fazendo tudo isso é o próprio Senhor. E a ideia aqui do madeiro, ele também traz à luz a cruz de Cristo Jesus. Porque assim como todo o povo de Israel viu aqueles 5 reis pendurados até o final do dia, assim também Jesus Cristo, ele foi pendurado no madeiro até o final do dia, quando José de Arimateia e Nicodemo, quando José de Arimateia foi pediu o corpo de Jesus para sepultar. Então, ali naquele momento, ele nos deu também a vitória. E a vitória que o Senhor nos deu lá na cruz do Calvário foram 2. Primeiro, a vitória sobre a nossa condenação, porque eu e você estávamos condenados ao inferno. Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer que todo homem está destituído, separado da glória de Deus. Então, assim nós estávamos, essa era a nossa condição. E assim como o próprio Senhor deu vitória ao povo a Josué e todo o povo, dando testemunho desses homens pendurados no madeiro, assim também Cristo nos dá o testemunho por amor ao Pai, vencendo a morte e pagando o preço da nossa condenação. E a segunda coisa, ele nos libertou do pecado. Nós somos pecadores, continuamos sendo pecadores, mas João capítulo 1, verso 9, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, vai dizer: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade, de toda a injustiça. Então, essa ideia de pendurar os inimigos no madeiro era exatamente para mostrar a vitória que Deus estava dando a Israel. E Cristo pendurado no madeiro é a vitória que Deus nos deu através do Senhor Jesus Cristo por um preço que nós não poderíamos pagar. O preço era impagável. Só quem poderia pagar esse preço era o próprio Senhor. E Jesus Cristo foi voluntário para pagar esse preço pelo meu pecado e também pelo seu pecado. Então, a ideia de colocar no madeiro, ela nos traz também essa lição, a lição de vitória. E essa vitória vem por intermédio do amor e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, do versículo 16 até o versículo 27, nós vamos ver a conclusão dos 5 reis que Adonizedeque reuniu para pelejar contra os gibeonitas, e aí eles não levaram em consideração ou não creram que os gibeonitas estavam sobre os cuidados de Josué. E o pedido de socorro dos líderes dos gibeonitas, então foi atendido por Josué, e aqui é a conclusão daquele pedido de socorro e a captura desses 5 reis e a morte deles. A partir do versículo 28, aí na sua Bíblia, nós vamos ver também que Josué venceu também 7 reis, né? A partir daqui do versículo 28, nós vamos ver os últimos versos do capítulo 10,
relatam de forma resumida a conquista do sul da Palestina. Então, o capítulo 10 é essa conquista do sul da Palestina sobre os reis dos amorreus. E aqui vai ter a conquista de mais 7 reis. Do versículo 28 até o 43, vai ser uma repetição. Então, para nós não repetirmos, eu quero destacar 3 coisas aqui importantes e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Tá? Então, no verso 28, eu vou destacar aqui 3 coisas importantes. Primeiro, as ações de Josué. Segundo, a conquista desses reis. E terceiro, a ação de Deus sobre essas conquistas. Então, você acompanhe, eu vou aqui direcionar você. Então, no verso 28, nós vamos ver que no mesmo dia, ou seja, após a execução dos 5 reis, nós vamos ver que no mesmo dia tomou Josué a Maqueda e feriu a espada, bem como ao seu rei. E a partir daí, nós vamos ver que sempre vai se repetir aí a destruição desse povo. Nós vamos ver que fez ao rei de Maqueda como fizeram ao rei de Jericó, ou seja, vai fazer uma comparação da morte desses reis com a morte do rei de Jericó. E sempre que chegar no final, vai passar no final da frase, onde Josué ele destrói a cidade de Maqueda, ele vai apresentar a próxima cidade. Isso vai se repetir nesses 7 reis aqui. Então, veja aí, no verso 28, é a destruição de Maqueda, como foi destruído também o rei de Jericó. No verso 29, vai ser destruído também a cidade de Líbina, né? E no verso 30 vai dizer que o Senhor a deu nas mãos de Israel. No verso 31, Josué e todo Israel com ele passou a Líbida e em seguida a Laques, né? Então a Laques também foi destruída e o seu rei. E o verso 32 vai dizer, e o Senhor deu Laques nas mãos de Israel. E vai dizer que esse povo foi destruído à espada. E é interessante aqui na destruição da cidade de Laques, é que aqui um rei chamado Roão, rei de Gazé, subiu para ajudar Laquis, né? Então ele subiu para ajudar, né? Eu acho que ele achou que ele era, né? Acho que ele era o cara, né? O grande exército, e acabou morrendo também da mesma forma que o rei de Laques. E a partir do verso 34, nós vamos ver, depois da destruição de Laques, a destruição de Eclon, né? A destruição de Eclon, e no final do versículo 36, depois que ele subiu a Eclon, ele também foi a Hebron, e pelejaram contra ela. E da mesma forma ele vai dizer que foram mortos à espada. E no finalzinho do versículo 37, Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. E nós vamos continuar aí no versículo 38. Então Josué e todo Israel, aqui ele vai fazer um resumo. Veja aí no verso 38, 39, 40, um resumo, né? Então Josué e todo Israel com ele voltou a Derbe e pelejou contra ela, e assim destruiu. Então depois de Hebron, a Líbina e a seu rei também fez a Debe e a seu rei. Então o verso 29 é um resumo dos versículos anteriores. E quando chega no 40, assim feriu Josué toda aquela terra e a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis, e destruiu tudo o que tinha fôlego, ou seja, homens,
mulheres, reis, crianças, idosos, né? Destruiu todo mundo, sem deixar nem sequer um, né? Então foi depois passado um pente fino e mataram todos aqueles que se levantaram contra o Senhor. E no finalzinho do 40 diz assim: como ordenara o Senhor Deus de Israel. E aí, continuando o resumo aí, ele vai continuar fazendo um resumo. No verso 41, feriu os Josué desde Gades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras. Porquanto, preste atenção no final do 42, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Então, se conclui aqui, e no capítulo 10, nós vamos ver até nesse exato momento, no capítulo 10, que esses eram os povos mais preparados, vamos dizer assim, para enfrentar, eram os mais poderosos, como Jericó, os 5 e os 7 reis dos amorreus aqui. Nós vamos ver que esses povos, eles eram, né, bem mais fortes do que as próximas conquistas que Josué vai ter diante desses outros povos. E nós vamos ver depois Josué repartindo a terra. Ele vai continuar conquistando, vai repartir a terra, mas até esse exato momento aqui, nós vamos ver que esses eram os povos que eram mais fortes, povo de guerra mesmo, e que se levantaram contra o povo de Israel. E aqui eu quero fazer e tirar algumas lições para a nossa vida. E eu quero que você volte comigo lá para o versículo 16. Né? A primeira lição que nós tiramos aqui é que, diante desse cenário que nós estamos vendo, é que Deus é um Deus de promessa. Nós gostamos muito e até mesmo damos glórias a Deus e exaltamos o nome do Senhor quando nós lemos algumas frases soltas na Bíblia, como Deus não é homem para mentir, o Senhor é que nos guarda o nosso levantar, o nosso deitar, é Deus que inclina seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Deus é um Deus de misericórdia, ela se renova todas as manhãs sobre nossas vidas. João, capítulo 3, verso 16, vai dizer que Deus nos amou de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E nós vamos deslumbrar com esse texto e ver um Deus amoroso, um Deus generoso, né, conosco e etc. Então, a primeira lição que eu quero tirar aqui e destacar para os irmãos é a ação de Deus. Porque, em primeiro lugar, tudo isso que está acontecendo aqui é ação de Deus, é permissão de Deus, porque o povo de Israel não tinha nenhuma condição de entrar em Jericó e muito menos conquistar aquela terra. Mas toda a ação é do Senhor. Eu quero destacar aqui algumas ações do Senhor para nós compreendermos por que Deus está fazendo tudo isso. Então veja aí no verso 19, diz que porque o Senhor, vosso Deus, já entregou nas vossas mãos. Então, quem nos dá a vitória e quem nos livra de todo o mal é o Senhor. Por quê? Porque Deus, ele está sobre uma promessa, promessa que Ele mesmo faz, sobre aquilo que Ele quer estender sobre as nossas vidas. Promessa que Ele fez a Abraão, Ele está cumprindo aqui no livro de Josué. Cristo também nos fez uma promessa, Ele disse: eis que eu vou preparar-vos lugar, e na casa do meu Pai há muita morada. É uma promessa que Deus faz para todo aquele que nele crê. Então, aqui quem nos dá, quem conquista a terra de Canaã, mediante Josué, é o próprio Deus.
Então, o Senhor, nosso Deus, entrega os inimigos na mão de Josué. Nós vamos ver também no versículo 25, veja aí no versículo 25 na sua Bíblia, que assim, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Então, todos os inimigos que estavam na cidade de Canaã, Deus entregou na mão de Josué, porque era uma promessa. Hoje, quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos é a nossa própria carne. Quem me livrará do corpo desta morte, disse Paulo. Então, nós temos uma luta constante, diária, com a gente mesmo. Então, essa luta, ela é aqui, todos os dias, quando nós vamos deitar na nossa cama ou na nossa rede para descansar. E se a gente não acertar nossas contas com Deus naquele dia, a nossa mente vai nos acusar. A nossa mente vai travar uma batalha. Por isso que todos os dias nós precisamos nos reconciliar com Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Então, o Senhor, Ele destrói todos os inimigos. E o segundo inimigo é o próprio diabo. O diabo é o nosso inimigo. Diz a Bíblia que ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar como um leão feroz. Ou você acha que o diabo todo dia não tenta te afastar de Deus ou te passar uma rasteira? Com certeza. Mas Deus, pela sua misericórdia, todos os dias sobre nossas vidas, Ele nos livra. Então nós temos que ter um coração cheio de gratidão ao Senhor, porque Ele nos livra todos os dias das setas inflamadas do maligno. O terceiro inimigo nosso hoje é o mundo. O mundo age do maligno. Então o mundo ele vai nos oferecer três coisas muito importantes. Por exemplo, o diabo ofereceu três coisas para Jesus. Mexeu na fome, ou seja, nas necessidades físicas de Jesus, que era fome naquele momento. Eu não sei qual é a tua necessidade física, mas naquele momento o diabo usou essa estratégia para desviar Jesus do seu propósito. A segunda coisa que o diabo usa contra as nossas vidas é nos oferecer dinheiro, riqueza, posses, status. Está sempre no topo. Ele nos oferece isso como ofereceu para Jesus. E a terceira coisa que o diabo usa é nos tirar a convicção de que nós temos um único Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos sustenta e nos abençoa. Então, todos os dias o diabo tenta nos desviar dessa adoração, a nossa fé para outras coisas, confiar em outras coisas, né? Antes de pedir a Deus, a gente tenta muitas vezes confiar no nosso próprio esforço, mas nós temos que confiar em Deus. Então, no verso 25, fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Então, assim também o Senhor fará com os nossos inimigos. Veja também, no versículo 30, e o Senhor a deu nas mãos de Israel. Ou seja, a nossa vitória, ela já está pronta. E o Senhor vai entregar nas nossas mãos. A hora que o anjo tocar aquela trombeta, que eu creio que já está nas suas mãos, só está esperando a ordem do Senhor, Cristo vem buscar a sua igreja. E tudo vai estar consumado. Então, é o Senhor que vai nos dar a vitória. Eu digo que Deus já está ensaiando isso, ou seja, nós podemos desfrutar um pouco das misericórdias e das bênçãos de Deus aqui nesta terra mesmo, né? Como, por exemplo, a saúde, né? O cuidado de Deus conosco, né? Não deixando nos faltar nada. Às vezes a gente fica preocupado, como vai dizer Mateus capítulo 6, com ansioso pelas coisas, como o comer, o vestir, né? Se vai nos faltar alguma coisa, a gente fica preocupado. E lá no finalzinho do 6 vai dizer que devemos colocar o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, confiar em Deus é fundamental para as nossas vidas.
o verso 32 diz que o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel. Ou seja, é aquilo que nós acabamos de ver. É o Senhor que entrega os inimigos nas mãos do povo de Israel. E no final do 40 diz que como ordenará o Senhor Deus de Israel. Então é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. E finalizando aí no final do 42, o Senhor Deus de Israel pelejará por Israel, pelejará por nós. Então, eu creio, irmãos, que diante disso que nós estamos vivendo, não pense que você está sozinho, não fique desesperado. Quando nós ficamos com medo e desesperados, entristece o coração do Senhor. Entristece o coração do Senhor. Porque aonde está a nossa confiança? Em homens? Em carros e seus cavaleiros? Não. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar no Senhor, o Senhor Deus de Israel, porque é Ele que peleja por nós. Nós estávamos condenados. A nossa condição era o inferno, mas pela sua misericórdia e o seu amor, Ele nos deu a garantia de estarmos com Ele eternamente. Nós vamos ver também que Deus usa, em segundo lugar, a segunda lição que esse texto nos traz, é que o Senhor, Ele usa Josué e o povo de Israel para conquistar a terra. Aqui não há nenhum mérito na vida de Josué e nem na vida dos exércitos de Israel, dos homens que lutaram. Eles não são melhores, eles são pecadores igual esses que foram eliminados. Esses 12 reis aqui e os seus soldados, mulheres, crianças, eles tinham a mesma condição. Mas Deus escolheu esse povo para ser o seu povo. O povo que se chama pelo meu nome, que se humilhar e se prostrar e buscar a minha face, eu o ouvirei. Esse povo, Deus escolheu o povo de Israel, né? E Deus usa aqui Josué, e a ordem de Deus para Josué, para que ele meditasse na palavra dia e noite, não se afastasse dela, para que ele pudesse ter as vitórias. E Deus deu a vitória para ele, como está dando aqui no finalzinho do capítulo 10, e vai continuar dando. Mas Deus usa o povo para fazer justiça, a sua justiça sobre esses povos aqui. E por que Deus, a terceira lição, por que Deus matou esses povos? A mesma pergunta a gente tem que fazer, por que Deus também matou, na época de Noé, também aqueles povos? Se a gente for ver um pouco da trajetória desses povos aqui, nós vamos ver que eles eram politeístas. Eram reis e seu povo que adoravam outros deuses, que sacrificavam pessoas a seus deuses, que zombavam de Deus. Agora nós podemos nos perguntar, mas será que Deus não estendeu a sua misericórdia também sobre esse povo? Sim. A grande prova de que Deus estendeu a misericórdia também sobre esses povos, aqui no Antigo Testamento, é a vida de Raabe. Raabe de Jericó, você lembra? Por quê? Porque Raabe, ela também ia ser destruída. Mas Raabe, ela ouviu sobre o povo de Israel, ouviu sobre o Deus de Israel, ouviu que Deus havia prometido esta terra a Israel. Ela ouviu e creu. E na primeira oportunidade que Raabe teve, ela pediu a aliança, pediu misericórdia, e os dois espíritos estenderam a misericórdia sobre a vida de Raabe. Então, todos esses reis e todos esses povos da Palestina, eles já tinham ouvido sobre quem era Deus. Por quê? Porque Deus levou 40 anos, veja, 40 anos o povo estava no deserto, e quem passava pelo deserto
ouvia e via o que Deus estava fazendo com o povo de Israel, e quando chegava em Canaã, contava. Passava por essas cidades e contava o que estava acontecendo. Olha, o povo de Israel está se aproximando. Olha, o povo de Israel está vindo. Olha, essa terra não é sua, essa terra é de Israel. Foi promessa de Deus a Abraão. Então esses povos provavelmente zombavam e até mesmo faziam um culto zombando de Deus com relação a essa conquista. Então, eram pessoas que não criam, não acreditavam no Deus de Israel. Agora você pode também, uma outra curiosidade aqui, é que o juízo de Deus também vem sobre nós. Vem sobre nós, o seu povo. Tanto o povo de Israel, quanto nós também que somos a continuidade desse povo. Você vai lembrar de Acã, né? Acã era filho de Israel, mas ele quebrou a aliança, ele quebrou ali as recomendações, os princípios que Deus tinha colocado. Ou seja, ele roubou Deus dos despojos, né, de Ai, ele roubou, colocou debaixo da sua barraca, né? E aí nós conhecemos já a história, e naquele exato momento ali que Josué confronta Acã, Acã confessa. E eu vejo uma confissão belíssima de Acã. Ele abre o coração para Josué. Ele realmente pecou contra o seu Senhor. Ele pecou contra Israel. Ele pecou contra a sua família. Quebrou a confiança diante do Senhor. Particularmente, eu creio que Acã, ele foi salvo. Mas uma das coisas que a gente pergunta é por que Deus o matou? Nós vamos ver a misericórdia, o amor sobre a vida de Acã, mas nós vamos ver também a justiça de Deus, ou seja, a consequência do seu pecado. E a consequência do pecado naquele contexto era o apedrejamento. Então, nós vamos ver que tanto sobre Israel, quanto sobre também os povos que não criam em Deus, Deus fazia justiça. Quantas vezes Deus, durante 40 anos, talvez mandou pessoas para falar do seu amor, do que Ele estava fazendo para esses povos se converterem, e eles não se converteram. Aí, quando nós trazemos isso, e aqui eu faço uma aplicação para nós, porque todos nós vamos nos encontrar com o Senhor, com esse Deus de amor, mas um Deus também justo. E você lembra que no Novo Testamento diz que virá o anjo do Senhor naquela seara e separar o joio do trigo, a ovelha do bode, e aonde vai dizer também o texto que eu preguei no teu nome, eu fiz isso no teu nome, e eu fiz um monte de coisa no teu nome. E o Senhor Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Vocês não vão entrar no paraíso, vocês não vão entrar no meu paraíso, no paraíso do Pai. Então você vai ver que Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Ele está ensaiando o seu juízo sobre a humanidade, sobre todos aqueles que não ouviram. João, eu quero concluir, finalizar, com dois textos bastante conhecidos dos irmãos, aonde vai falar do grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. 16, no 18, vai dizer que aquele que crê está salvo, aquele que não crê já está condenado. Vai dizer também a condição do homem em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos estão destituídos da glória de Deus. Mas vai dizer também no 6,23 que o salário do pecado é a morte. Mas nós vamos ver também a condição, a salvação, o escape que Deus nos dá. Ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Deus tem um dom para dar. E aí, o capítulo 5, verso 24, vai dizer que bem-aventurado aquele que ouve, crê no Filho de Deus, naquele que o Pai enviou, não passará da morte para a vida. Ou seja, não seremos julgados pela nossa salvação, porque Cristo pagou o preço.
mas nós seremos por aquilo que nós fazemos. Mas nós vamos ver também que o homem, ele precisa entregar a sua vida ao Senhor. João 14:6 vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se você nesta noite ainda não tem convicção da sua salvação, ainda realmente não, você compreende quem é Jesus, quem é Deus, mas ainda não arde o seu coração. Quando nós vamos ver, segundo capítulo de Apocalipse, quando Cristo está no meio da igreja e cobra da igreja, né? Que a igreja, ela era uma igreja muito doutrinada, uma igreja que conhecia a palavra, mas o seu coração, o seu amor não ardia mais. Então, o amor de Deus precisa arder no nosso coração pelas almas perdidas, por aqueles que estão errantes sem ovelhas e precisam de um pastor. Nós precisamos, mais do que nunca, usar todos os meios de comunicação para levar Cristo Jesus à vida dos nossos familiares, amigos e vizinhos. Não podemos perder tempo. Cristo está às portas e o juízo de Deus vem sobre as nossas vidas, assim como veio sobre a vida dos reis da parte sul da Palestina, dos amorreus. Então, que Deus venha nos abençoar grandemente. Não podemos ficar com medo, porque é o Senhor que peleja por nós, é Ele que está todos os dias nos livrando, nos salvando e nos dando ainda a condição de nos aproximarmos dEle. Que nesse tempo nós venhamos tirar mais tempo para orarmos, meditarmos na palavra e compartilharmos Cristo Jesus com as pessoas. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.